Alô galerinha do meu canal, hoje nós vamos falar nada mais nada menos sobre o Maracanã. Claro, né, que nós somos o país do futebol, tendo como Pelé, o rei do futebol, e Marta, a rainha do futebol. Então, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, compartilhar para geral. E embaixo vai estar o link da descrição do meu Instagram. Então galerinha, deixa de falar e vamos para o vídeo sobre o Maracanã, toda a sua história. Valeu, abraço e tamo junto. A história do estádio do Maracanã pode ser contada a partir de 1938, quando o presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA, Jules Rimet, visitou o Brasil e aceitou a candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo de 1950 como sede do 4º Campeonato Mundial de Futebol, o primeiro depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O Brasil necessitava de um grande estádio. No dia 2 de agosto de 1948, houve o lançamento da pedra fundamental e o início da construção do estádio, que haveria ser a maior do mundo. A obra virou quase 2 anos para ser concluída. Estima-se que seu custo foi de 250 milhões de cruzeiros. Construção. A ideia de construir um novo estádio no terreno antigo de Derby Clube veio do prefeito do Rio de Janeiro, à época, Mendes de Moraes. As obras começaram em 1948. A arquitetura do estádio mostrava sua estrutura oval com impressionante capacidade para receber cerca de 2. A escolha foi contestada pelo vereador Carlos Lacerda, futuramente deputado federal, governador do antigo estado da Guanabara, que queria a construção em Jacarepaguá. Na época, o Jornal dos Esportes, comandado pelo jornalista Mário Filho, publicou diversos conteúdos de apoio à construção do estádio na Tijuca. O jornal também realizou uma pesquisa popular que teve como resultado a preferência pela mesma região. O estádio foi construído em uma região da cidade do Rio de Janeiro, conhecido como Tijuca, ao lado do rio Maracanã. Na época ainda não existia o bairro Maracanã, que se foi criado em 1981. Antes de imaginar-se que o terreno receberia a construção de um estádio, ao espaço da sede, que praticava outro tipo de esporte, o turf, o terreno foi adquirido em 1885 pelo Derby Clube para as corridas de cavalo, mas ao longo da modalidade percebeu as forças e o terreno acabou sendo abandonado e virando depósito para carros do exército. 200 mil pessoas. O estádio tinha 32 metros de altura e os seus eixos eram de 317 metros e 279 metros. No dia 16 de julho de 1950, o estádio foi inaugurado, carregando a nomenclatura de Estádio Mendes de Moraes, ou Estádio Municipal do Derby. A primeira partida ocorreu no dia seguinte entre a seleção do Rio de Janeiro e a seleção de São Paulo, sendo o primeiro gol do estádio marcado pelo meia-campista Didi. O estádio foi inaugurado incompleto, com algumas partes das estruturas inacabadas. Durante as partidas da Copa do Mundo ainda havia andames e pilhas de tijolos. Copa do Mundo de 1950. O Brasil era favorito para levantar a taça de campeão mundial de futebol. Um mês depois da inauguração do maior estádio do mundo, no dia 16 de julho, o Maracanã viveu um dos dias que não seriam mais esquecidos na sua história. A final entre Brasil e Uruguai fez os 199.854 torcedores presentes ficaram em silêncio. O maior público do estádio até hoje calou-se ao ver o Brasil derrotado pelo visitante por 2-1. O episódio ficou mudança de nome, no mesmo com a seleção brasileira amargando a derrota para o Uruguai da Copa de 1950. O tempo passou, os jogos importantes foram sendo realizados no Maracanã e grandes nomes do futebol nacional brilharam nos gramados do estádio, como Garrincha, Pelé, Zico e Romário.
mais importante para a história do estádio nunca deixou de ser lembrado foi Mário Filho, jornalista esportista. Era considerado um dos mais influentes do país e lutou muito para apoiar a ideia de construção do Maracanã. Ele amava o estádio por reunir todas as classes sociais para apreciação do futebol. Por isso, depois de sua morte, a sua homenagem no Maracanã recebeu o nome oficial de Estádio Jornalista Mário Filho. Mário Filho faleceu em 1966, aos 58 anos, vítima de um ataque cardíaco. A origem do nome Maracanã vem do tupi. Maracanã significa semelhança a um chocalho. A região do rio Maracanã era habitada por várias espécies de aves, como o papagaio maracanã-guaçu, que faziam um barulho semelhante a um chocalho. Tragédia no Maracanã. Ao passar das décadas, o Maracanã sofreu um desgaste do tempo, falta de manutenção, até mesmo vandalismo. Na década de 1980, o estádio começou a apresentar rachaduras na coluna, infiltrações, gramado com problemas de drenagem e outros diversos sinais que deixaram com aspecto de abandonado. Pequenas obras de manutenção foram realizadas, mas não foram suficientes para evitar a maior tragédia do Maracanã no dia 19 de julho de 1992, na final do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Flamengo, uma partida mundial de clubes. Longe dos níveis aceitáveis de conservação, o Maracanã precisava passar por uma boa reforma para receber o Campeonato Mundial de Clubes em 2000. Por motivos de segurança e por conforto, as obras reduziram a capacidade do estádio, o que fizeram não ser mais o maior do mundo. Pan-Americano 2007. Nesse ano ocorreu a segunda grande reforma pela qual o Maracanã passou e deixou marcas históricas. Em 2005, as gerais foram demolidas. O estádio recebeu cadeiras numeradas, tornando-se o único setor com 45 mil assentos. O gramado também foi rebaixado para que desse maior amplitude à visão dos torcedores. Novas rampas de acesso foram criadas, além de mais vagas no estacionamento. O placar eletrônico foi com animação também. Foi retirado. Ele havia sido instalado em 1979. Foi o terceiro do Maracanã. O primeiro foi de 1950, era manual, e o segundo de 1960, era digital. Para o Pan-Americano foram instalados 2 telões. Além disso, teve a reforma do ginásio do Maracanãzinho, que fez parte do complexo do estádio e recebeu um novo piso, vestiário, banheiro. Estima-se que o custo dessa reforma foi de 304 milhões. Copa do Mundo de 2014, novo Maracanã. O Brasil foi oficializado pela FIFA como sede de Copa do Mundo 2014 no dia 30 de outubro de 2007. Com isso, o principal estádio do país teria que passar por mais uma reforma. Entre as opções foi cogitada até mesmo a implosão do estádio para uma construção de uma nova estrutura, porém decidiu pela preservação do patrimônio histórico e por uma grande reforma. Com obras sendo realizadas, o estádio foi praticamente desmontado. As cadeiras azuis e os assentos foram retirados e a parte do espaço, assim como as 2 arquibancadas superiores, foram quebradas. O gramado também foi retirado e as marquises, colunas e rampas já existentes começaram a ser reestruturadas. Já com as obras avançadas, em maio de 2011 foi detectado que a marquise estava deteriorada e sua reestruturação agregaria um custo ainda maior, e a reforma, consequentemente, isso atrasaria o tempo de entrega, que estava programado para dezembro de 2012. Durante o período de obra, outros problemas apareceram. Houve greve de funcionário, reajuste de salário. No início de março de 2013, Rio de Janeiro enfrentou uma chuva forte que causou alagamento do campo e da cobertura, atrasando ainda mais a entrega do estádio. Aos poucos, o Maracanã construía uma nova imagem. Os assentos também ficaram mais próximos à lateral do gramado e todos os lugares têm 100% de visibilidade do campo, e as cadeiras foram retiradas e divididas por cores. Camarotes luxuosos e também foram instalados.
O Maracanã foi reinaugurado em 27 de abril de 2013, com a capacidade para cerca de 78 mil torcedores. O custo da reforma foi aproximadamente de 1,05 bilhões. Segundo o estádio mais o segundo estádio do mundo a realizar 2 finais de Copa do Mundo, 1950 e 2014. O Maracanã também virou palco para diversos shows, internacional e nacional. Cerimônias religiosas, como o Papa João Paulo II, que também chegou a reunir mais de 100 pessoas no Maracanã. Principais jogos: os Jogos Olímpicos, Copa América, Atlético Mineiro, que venceu o Botafogo por 1-0. No Campeonato Brasileiro, ele levou o título da primeira edição do principal torneio nacional. O primeiro título de um carioca no Campeonato Brasileiro também veio no mesmo estádio, em 1974, com vitória do Vasco em cima do Cruzeiro por 2-1. Em 1976, a torcida do Corinthians compareceu em peso ao jogo contra o Fluminense, que avaliava a vaga na final do Campeonato Brasileiro. O episódio ficou tão conhecido como a invasão corintiana. O jogo terminou em 1-1 e o Corinthians venceu nos pênaltis, uma das finais mais inusitadas do Campeonato Brasileiro, que também foi realizada no Maracanã em 1985. A equipe do Bangu e o torneio com o Curitiba nesse estádio. Os paranaenses venceram nos pênaltis. Em 2009, 4 equipes tinham vencido a chance de levantar o título brasileiro, o torneio de pontos corridos. Em partida emocionante, o Flamengo de virada venceu o Grêmio por 2-1 no Maracanã lotado. 4 equipes tinham a chance de levantar o título do Brasileirão no torneio de pontos corridos. Em partida emocionante, o Flamengo de virada venceu o Grêmio por 2-1 no Maracanã lotado e foi campeão. Curiosidade sobre o Maracanã: o primeiro gol foi marcado por Didi no dia 17 de julho de 1950, em uma partida entre a seleção de São Paulo e o Rio de Janeiro. O maior artilheiro, Zico, ídolo do Flamengo, marcou 333 gols em 435 jogos. O Maracanã, maior artilheiro, gol 1000. Em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol em uma partida contra o Vasco por uma cobrança de pênalti. O maior público em jogo, 199.850 mil torcedores assistiam à final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai. 2 final de Copa em 1950 e 2014. Maracanã foi o segundo estádio do mundo a sediar 2 finais de Copa do Mundo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e espalhar para geral. Logo tá aparecendo mais vídeos aí, hein, galera? Sobre futebol, modo futebol. Valeu, galera. Não esquece de espalhar para geral. Tamo junto e até a próxima.